Oi, gente, aqui é a Júlia do livro Nutri e hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui no canal, porque eu quero iniciar mais um projetinho aqui, assim, pessoal, que eu espero ajudar alguém alguma hora, sei lá, que vai ser como ler livros clássicos, como ler livros que são considerados difíceis. Então, antes de eu começar a falar sobre isso, se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já pode vir assistir. Além disso, também, se sinta à vontade para comentar qualquer coisa em qualquer um dos vídeos. Se você tiver dicas de como eu posso melhorar o canal ou não. Se você tiver dicas também sobre vídeos que vocês gostariam de assistir aqui, pode me falar qualquer coisa aí nos comentários, tá? E também tem umas playlists já prontas no canal. Se você ainda não conhece, entra lá e dá uma olhada, vê se algum vídeo te agrada. Eu tento fazer bastante resenha sobre os livros que eu leio aqui. E sempre trazer algum tipo de vídeo diferente. Então, qualquer dica, conta aí, tá? Além disso, se você quiser também me seguir no Instagram pra ficar mais por dentro, mais perto de tudo que eu tô sempre postando, por lá eu sempre posto as minhas leituras atuais, os livros que eu pretendo ler em seguida, livros que eu já li. Sempre tento meio que fazer umas mini resenhas e falar mais sobre literatura e tudo. Tá no link aí da descrição também, assim como o meu link para compra na Amazon. Se você quiser comprar algum dos livros que eu vou citar nesse vídeo ou em algum outro vídeo, ou qualquer outro livro na Amazon e puder comprar pelo link que tá aí na descrição, você vai estar ajudando muito o canal a crescer. E agora chega de enrolação, bora falar sobre o tema desse meu projeto meio louco. Então, gente, eu quero falar nesse vídeo meio que uma apresentação desse projeto e já também dar dicas sobre como ler livros clássicos. Porque clássicos são livros muito importantes na literatura mundial e que fazem grande diferença na nossa vida quando a gente lê eles. Se você clicou nesse vídeo, eu acho que você tem algum, nem que seja o mínimo de interesse ou de curiosidade sobre livros clássicos. E assim, em primeiro lugar, eu quero falar que eu não sou uma estudante de literatura, eu não faço nenhum curso, nem nada assim, muito menos sou professora, nem nada. Eu só sou uma apaixonada por literatura e eu amo ler e assim, livros clássicos sempre me despertaram um interesse muito grande. Principalmente porque esses livros têm mensagens atemporais. Os temas que são tratados neles eram atuais e muito importantes na época que eles foram escritos e são até hoje. E provavelmente a maioria deles vai continuar sendo no futuro também. E assim, não importa quando, em que época da sua vida você vai pegar algum livro clássico para você ler. Eu tenho certeza que o que ele vai contar ali vai mudar de alguma forma a sua vida. E quando você sair dessa leitura, você vai sair uma pessoa transformada e assim, o seu ponto de vista sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as pessoas, sentimentos, emoções e tudo mais vai mudar. Eu tenho certeza disso. Mas qual que é a questão aqui? Esses livros são considerados muito difíceis, são considerados livros chatos muitas vezes e livros que não são para nós, réis mortais, lermos e compreendermos o que eles passam. E eu acho que uma das grandes questões disso acontecer é pela forma que eles nos são apresentados. Porque geralmente a gente fica conhecendo esses livros e, sei lá, somos praticamente obrigados a lê-los quando a gente tá na escola ainda, quando a gente ainda tá no ensino fundamental, no ensino médio. E a maioria das pessoas, nessa época, não está nem um pouco focado em entender mais sobre literatura, nem tirar um tempo grande da sua vida para ler um livro desse, entender mais sobre e tal. E isso acaba sendo um problema ao longo da nossa vida. E a visão que a gente tem desses livros acaba ficando deturpada, porque eles não são assim, não são para ser assim, são para ser livros importantes e também muito interessantes de ler. Então, assim, dicas que eu quero já deixar de cara aqui para vocês. Não tenham medo, porque eu sei que muitas vezes esses livros, por exemplo, literatura nacional, o que mais causa medo na gente é o Machado de Assis, não tem jeito. Os livros que aquele homem escreveu são incríveis, mas a forma que ele escrevia e a língua também, porque na época que eles foram escritos, o português era muito diferente. Gente, a língua é uma coisa viva, ela tá sempre mudando, tá sempre se aprimorando
E palavras que eram usadas naquela época não são mais usadas hoje, e por isso a gente sente tanta dificuldade quando pega um livro desse pra ler. E eu não sou diferente, eu sempre tive dificuldade também de ler esses livros, só que eu sempre tive muita vontade, muito interesse e sempre tentei buscar formas de ficar mais fácil de ler, de ficar mais gostosa a leitura, de ser uma leitura prazerosa. Então, assim, do Machado até hoje, eu só li Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro maravilhoso, e eu também li Quincas Borba. E assim, são dois livros que pra mim tiveram abordagens completamente diferentes. E aqui eu já vou dar uma das principais dicas que eu acho importantes, que, querendo ou não, é a edição do livro. Por quê? Livros clássicos, a maioria deles já estão em domínio público, então são livros que são editados e publicados por diversas editoras, por muitas editoras em vários formatos diferentes, quando não é literatura nacional, em várias traduções diferentes, e isso impacta muito na leitura. Então a primeira dica que eu quero dar é essa: quando você quiser ler um livro clássico, escolha bem a edição, escolha bem a editora, e por mais que isso não seja muito visado pela gente normalmente quando a gente vai pegar um livro para ler e tal, tente prestar atenção e procurar sobre a tradução daquele livro, se é uma tradução boa, se é uma tradução mais, sei lá, imaginativa. Desculpa, eu não sou dessa área, então eu não sei como falo direito, mas assim, se é uma tradução mais tranquila de você ler ou se ela é bem fiel ao original e por isso é mais difícil de ler por conta das palavras e tal. E além da tradução, eu acho muito importante a gente ver a diagramação das páginas e a fonte da letra. Eu sei que isso parece bobeira, parece futilidade, mas, mano, isso faz muita diferença. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque esses clássicos, principalmente os clássicos calhamaços gigantões, são livros que você provavelmente vai passar um bom tempo na companhia deles. Por exemplo, aqui eu peguei 2 livros para ilustrar isso. Os Miseráveis, que é um clássico maravilhoso, é um dos livros preferidos da minha vida. Já tem uma resenha sobre ele aqui no canal, se vocês quiserem assistir, o link tá aí na descrição. E Os Miseráveis é um livro gigante. Nessa edição aqui, que é da Penguin Companhia, tem quase 2.000 páginas. Então, assim, foi um livro que eu passei quase um ano na companhia dele para ler ele. E coisas que me ajudaram bastante para facilitar essa leitura foram a edição. Todas as edições que eu tenho conhecimento da Penguin Companhia são muito boas para os clássicos, porque apesar de ser uma edição meio que econômica, eu sei que não é uma edição econômica, mas assim, o tamanho é considerado pequeno. Apesar disso, essas edições têm muitas notas, que essas notas sempre ajudam muito a gente a entender o contexto da história, a entender frases, palavras, referências que a gente não entenderia sozinhos. E essas edições têm muitas notas, praticamente toda página aqui no final tem esses numerozinhos com as notas e tal, não sei se dá pra ver direito. E além disso, as traduções são muito boas, são bem fiéis, assim, confiáveis. E também outra coisa que eu acho muito importante na questão da edição são as páginas. Talvez isso não faça diferença para todo mundo, mas pra mim me incomoda bastante, principalmente por eu usar óculos. Eu tenho miopia, então assim, eu não consigo focar muito na leitura sem minha cabeça ficar ruim e tal, sem eu ficar dispersando se as páginas forem brancas. E essas edições, as páginas são amareladas e a fonte é pequena, mas é bem gostosa de ler. E assim, porque, por exemplo, aqui eu tenho outro exemplo, Guerra e Paz, que é um classicão, que eu ainda não li, pretendo ler esse ano ainda. Também é um livro com, sei lá, mais de 2.000 páginas. Só que nessa edição minha aqui, que é da finada editora Kozak Naif, apesar da tradução ser muito boa, de ter notas e tudo mais, uma introdução boa, confiável e tudo mais, as páginas são brancas. O livro é um cotoquinho, é muito pequeno e a diagramação é até boa, só que a questão das páginas brancas e de ser tipo 2 tijolinhos assim, me incomodou bastante quando eu tentei ler e eu ficava dispersando muito, não conseguia concentrar. Então assim, pra mim, essa questão da edição é o primeiro ponto a ser olhado. A segunda dica que eu quero dar é: tente não ficar nervoso ou então ficar muito irritado com a leitura e tal, porque
a maioria dos clássicos, principalmente os que foram escritos há muitos anos, há séculos atrás, tem uma linguagem sim mais complicada, só que tente se apegar à leitura, se apegar à história. Por isso que também é importante você escolher um clássico de algum gênero que já te agrada, porque tem desses livros de todos os gêneros. Tem clássicos do horror, como por exemplo, como exemplos de clássicos do horror que eu vou dar aqui pra vocês, já vou mostrar outras questões. Tem Frankenstein da Mary Shelley e Drácula do Bram Stoker. E esses dois livros, eu quero mostrar eles por vários motivos. Porque se você é uma pessoa que você já gosta do gênero terror, suspense e tal, tem muitos clássicos do horror pra você ler aí. Além desses dois, um dos mais famosos que tem é O Médico e o Monstro. Esse eu ainda não li, mas pretendo ler em breve. E aí, por que essa questão é importante? Para você conseguir se apegar na leitura e quando você encontrar palavras muito difíceis, desconhecidas, ou quando o texto tiver mais complicado de você entender mesmo o que o autor quis dizer ali, só por ser uma história que já te agrada, que já te interessa, vai ser mais difícil você ficar irritado com aquilo e querer abandonar, deixar pra lá, sabe? Por mais difícil que seja, às vezes, não desista. Insista nessa leitura, que no final eu tenho certeza que vai ter valido muito a pena. E aí, com esses dois livros clássicos do horror, eu já vou falar outras coisas aqui pra vocês. Que são a questão da edição, é muito clara nessas edições aqui da Dark Side, esses livros são da Dark Side, e a edição é maravilhosa, não só por conter várias ilustrações, agora eu não acho nenhuma pra mostrar, ai meu Deus. Achei uma ilustração aqui pra vocês, mas essa questão das ilustrações e também de ter muitas notas, de ter uma introdução muito boa, muito interessante, vários prefácio, pós-fácio, enfim, muitos textos que vão te ajudar a entender melhor. A edição é linda, né? Então, assim, já ganhou um ponto por aí. E aqui eu vou dar dois exemplos muito diferentes, assim. Drácula é um livro bem mais tranquilo de ser lido, na minha opinião, porque é uma narrativa epistolar, então ela vai ser contada praticamente toda em forma de cartas, por meio das cartas que os personagens trocam na história. E isso é uma coisa que já me deixou muito interessada, eu não sei se isso interessa a todo mundo, mas pra mim é um ponto muito interessante. E além disso, faz a história ter um ritmo diferente do que a gente tá acostumado normalmente. E aí, então assim, Drácula pra mim foi uma leitura muito tranquila. E outro exemplo que eu quero deixar aqui é o Frankenstein da Mary Shelley. Por quê? A edição também é maravilhosa, também é da editora Dark Side, tem vários textos e tal, do mesmo jeito, ilustrações e tudo. Só que Frankenstein foi uma leitura muito mais devagar e que muitas vezes até me incomodou, me deu até vontade de desistir em certos momentos, por conta da forma que a autora escreve. E é lógico que cada autor vai escrever de um jeito diferente. Então, assim, tente procurar algum jeito que te agrade mais, porque tem essa diferença também. Tem autores que escrevem em um ritmo, uma narrativa mais lenta, que são meio prolixos, que enrolam bastante, ou que são muito descritivos. Ou então, tipo, no caso da Mary Shelley aqui, o que eu achei é que foi uma narrativa muito lenta e também a forma que ela escreve, as palavras que ela usa, pra mim foram muito difíceis de entender em alguns momentos, mas mesmo assim a história é maravilhosa. A terceira dica que eu quero dar pra vocês é: não fique interrompendo a leitura sempre que você acha alguma palavra que você não tem conhecimento. Porque o mais importante, gente, não é você entender o significado de cada palavra. Porque isso é uma coisa que aconteceu muito comigo quando eu tava lendo Machado, quando eu fui ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque, mano, eu nunca vi tanta palavra desconhecida na minha vida que nem com aquele homem escrevendo. Aliás, estou mentindo. Teve outra literatura nacional também que eu fiquei muito confusa, assim, não entendia quase nada, que foi O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Esse livro aqui, eu não conhecia a maioria das palavras, só que uma coisa que me ajudou bastante foi que essa edição da editora Panda Books, ela tem várias, assim, ela é muito diferente, ela tem muitas ilustrações e ela é cheia de notas de um jeito, sei lá, que não é normal. Por quê? Quando aparecia palavras desconhecidas aqui, palavras que a gente não usa mais,
eles já colocavam um significado do lado e tal. Em muitos momentos tem imagens para ajudar, mas isso pode agradar alguém, isso pode te ajudar na leitura, mas no meu caso não me ajudou, porque eu tive que ficar parando muito a leitura e aí eu não engrenava num ritmo bom, sabe? Porque toda hora eu parava pra ler essas explicações e entender melhor. E aqui que eu percebi essa terceira ou quarta dica, esqueci agora, mas enfim, que é de não precisar entender cada palavra, porque é mais importante você entender o contexto da obra, sabe? Então, assim, se você achar que é importante você ficar parando para olhar no dicionário e que isso não vai diminuir o seu ritmo, não vai te deixar desinteressado, beleza, faça isso. Só que pra mim não funciona e eu tenho certeza que pra muitas pessoas também não. E vai indo, quando você for lendo mais e mais livros assim, você vai entendendo o significado daquelas palavras sem precisar ficar parando toda hora pra procurar no dicionário e tal. Então, fique tranquilo, continue suave nas suas leituras que vai dar tudo certo. Agora, a quarta dica, que pra mim é uma das que, tipo assim, mudou o meu jeito de ler livros, que eu tinha muito medo de estragar meus livros, mas eu perdi esse medo quando eu percebi que quanto mais eu tivesse uma conversa com o livro, digamos assim, melhor ia ser a minha experiência e mais eu ia conseguir tirar daquela leitura. Por que eu tô falando isso? Eu morria de medo de anotar nos livros, de passar marca-texto, de pregar post-it, porque eu tinha medo de estragar o livro. Mas quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a ter essa liberdade na hora da leitura, a minha compreensão e o meu entretenimento, sei lá, a minha empolgação com a leitura mudaram de uma forma drástica. E eu recomendo muito isso pra vocês. Se você não é essa pessoa se você não tem medo de estragar, entre aspas, porque não vai estragar os seus livros, eu recomendo muito que você faça isso quando estiver lendo um livro clássico, porque vai te ajudar muito mais na hora da leitura. Porque quando você tá lendo um livro, aqui, por exemplo, eu vou falar sobre Os Miseráveis, que eu fiz várias marcações, eu marquei com vários post-its, essas flagzinhas, eu passei marca-texto, tinha hora que numa página inteira, eu tô tentando procurar aqui, mas daqui a pouco eu acho. E isso porque quando eu parava a leitura pra passar marca-texto ou então pra anotar alguma coisa que eu pensava na hora, aquilo fixava mais na minha memória, sabe? E me ajudava a ficar mais empolgada e, sei lá, me apegar mais à história. E eu recomendo muito que vocês façam isso. Por exemplo, aqui nos Miseráveis, toda hora eu passava marca-texto assim. E depois também, quando eu terminava algum capítulo ou alguma parte do livro, eu voltava e lia aquelas coisas que eu tinha marcado, que tinham me marcado mais. E isso traz uma experiência totalmente diferente. Além das marcações com marca-texto, eu também recomendo muito vocês terem um lápis ou uma caneta à mão mesmo, e ou escrevendo no próprio livro, ou escrevendo em, sei lá, pedacinhos de papéis, post-its e colocando dentro do livro, ou fazendo pequenos resumos a cada capítulo, a cada parte do livro que vocês leem e guardar dentro do livro para quando você continuar a leitura, só reler aqueles pequenos resumos e tal. Ou então, por exemplo, quando uma história tem muitos personagens, para você não ficar muito confuso e não se perder durante toda a obra, faça isso também. Pega, sei lá, no final do livro ou do jeito que você preferir e vai anotando, tipo, os nomes dos personagens e características principais e tal, porque isso vai te ajudar muito mesmo. Então, assim, isso são dicas que eu uso. Lógico que cada um vai achar o que é melhor pra você fazer na hora que você estiver lendo esses livros e o que vai funcionar melhor pra você. Mas o principal dessa dica é isso: não tenha medo de usar os seus livros. Quanto mais você interagir, ter essa conversa com eles, melhor vai ser a sua leitura, eu te garanto isso. Agora eu acho que é a quinta dica, se eu não me engano. Tente identificar os temas centrais e as épocas que a história se passa. De novo, Os Miseráveis se passa principalmente... Os Miseráveis se passa na França, nas regiões ali de Paris, e principalmente na época napoleônica, que Napoleão Bonaparte estava governando ali, e tem o governo de 100 dias, e inclusive tem a Batalha de Waterloo retratado em praticamente
um livro inteiro aqui, porque você tem mais conhecimento sobre essas épocas históricas. E assim, não tô falando pra ninguém, tipo, parar uma leitura e estudar a história. Não, é só você entender mais ou menos o que que se passava naquela época, vai te ajudar melhor a compreender a leitura como um todo, entende? E além disso, você entender os temas centrais. Por exemplo, em Os Miseráveis, os temas centrais é a miséria mesmo das pessoas. Porque esse momento que a França estava vivendo acabou com a vida das pessoas, principalmente daqueles que eram de classes baixas. As pessoas viviam de um jeito horrível, um jeito que não era humano, sabe? De, tipo, ter que procurar comida no lixo. E eu sei que, sim, infelizmente acontece até hoje. Então, assim, você entender e compreender melhor esses temas centrais, porque aí sempre quando você estiver lendo uma passagem que estiver acontecendo algo assim, você já vai conseguir analisar de uma forma diferente o que está acontecendo naquela parte, e isso vai te ajudar melhor a compreender a leitura também e a gostar mais da leitura. E assim, eu já me perdi aqui no número das dicas, mas eu espero que tenha dado pra entender e que possa ter ajudado vocês de alguma maneira ou de outra. Essas são as principais questões que eu tento olhar e tento usar essas dicas quando eu tô lendo um livro clássico. E assim, se você tiver alguma dica diferente, me conta aí nos comentários e tal. Agora falando sobre esse projeto de leitura. Como eu vejo que muita gente tem muita dificuldade ou tem medo mesmo de ler um clássico, a partir de hoje, então, sempre que eu for ler algum livro clássico, principalmente os gigantões, tipo Os Miseráveis, Guerra e Paz e tal, eu quero fazer um vlog de leitura contando mais sobre a história mesmo, tipo fazendo pequenos resumos, ou contando o que eu tô entendendo, o que eu não tô entendendo, se eu tô achando muito fácil, muito difícil, e falando o que eu tô usando pra tentar compreender melhor aquela história. E aí o primeiro livro que eu vou fazer isso agora vai ser Dom Quixote, que essa minha edição é da editora 34, que o primeiro volume é o Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha e o segundo é o Engenhoso Cavaleiro Dom Quixote de La Mancha. Eu já até iniciei a leitura agora, mas eu já comecei a gravar o vlog. E assim, eu quero saber se vocês se interessam por esse tipo de vídeo, se vocês acham que isso vai interessar mais vocês a ler esses livros que a gente tem medo. Porque eu também tenho muito medo, tipo, Don Quixote, eu tô com muito medo dessa leitura. Já comecei a ler aqui, me perdi nos momentos, mas assim, eu acho que o importante é a gente tentar estar com a cabeça aberta pra conseguir, sei lá, melhorar cada vez mais. E o primeiro vídeo, então, que vai sair desse projeto vai ser sobre Don Quixote. Eu quero, por favor, que vocês me deem dicas, comentem mesmo, me falam o que vocês acham sobre isso e deem dicas de como vocês acham que seria mais legal fazer esses vídeos, os temas que eu posso abordar neles e tal. E é basicamente isso. Foi mal eu ter falado demais, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que possa ter ajudado alguém, que possa ajudar alguém. E é isso, gente. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aí, comentar e tal. Me fala o que vocês acharam. Compra com os meus links da Amazon. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí das notificações e até a próxima. Beijos!